Ok. Hoje eu estou aqui com o Renan Fada, ele dispensa apresentações. Ele é da linhagem Fada, que foi o que difundou e divulgou o jiu-jitsu em toda a Zona Oeste, Zona Norte, subúrbio. E ele, no momento ele que vai me dizer isso, ele é o único sangue mesmo dos fadas. Sangue, ele é de sangue, ele não é só um fada formado pelas fadas, não. Ele é de sangue mesmo, ele é neto do Oswaldo Fada. Do Oswaldo Fada não, do mestre Oswaldo Fada, mestre Amado Fada. Então eu vou estar primeiro perguntando para ele aqui se ele praticou alguma atividade física antes do jiu-jitsu. Então, Marcelo, primeiramente eu queria agradecer a você aí pelo convite, né, contar um pouco aí da minha história, do legado que meu avô deixou e que eu venho seguindo. Eu nunca pratiquei nenhuma atividade antes do jiu-jitsu, né? Eu sempre... Meu primeiro contato com o esporte foi aos 7 anos de idade, justamente aqui no bairro de Vila Valqueire, com o mestre Neuri Gomes, né? Um mestre bem antigo que hoje se encontra em Vassouras, que veio a ser mestre do meu professor Bruno Basto, do André Basto, dessa galera toda da antiga. Que bacana, tu vê, né? Legal, né? Você vê aí como é que a caminhada começa, assim como se iniciou, né? E você começou desde pequenininho, adolescente, como foi isso? Então, eu comecei com 7 anos de idade, né? E aí depois eu peguei a faixa amarela, né? E aí depois eu fiquei um tempo sem treinar, e depois voltei aos 13. Dos 13 em diante, aí eu já vim dando uma continuidade com mais frequência e alcançando as outras faixas, né? Não é difícil, na verdade é difícil a gente tentar manter uma sequência direta de branca a preta, né? Eu parei várias vezes, mas consegui alcançar meu objetivo, que foi a faixa preta aí dentro do jiu-jitsu. Bacana, muito bom. Esse é o sonho de todos que gostam e amam a arte suave, né? E aí você treinou nessas duas fases aí do jiu-jitsu até engrenar mesmo, ficar até a faixa preta. Você se interessou pelas competições porque você quis, porque você viu todo mundo competia? Como foi isso? Então, a minha escola, ela sempre foi a Nova União, né? De branca até a preta praticamente. Então, a Nova União foi uma equipe que sempre foi muito de competir, né? Eu competi várias vezes, diversas vezes, né? Então, esse foi o gosto de dar início, por eu estar numa equipe que sempre foi muito competitiva. Então, eu sempre gostei de competição. Lógico que a gente tem os compromissos da vida, às vezes não é uma prioridade a gente competir, porque a gente gasta muito dinheiro, enfim, mas eu sempre gostei muito de competir. Eu queria aproveitar aqui e enfatizar bem que ele falou Nova União, mas Nova União é linhagem Fada. Linhagem Fada. Para quem nem sabe. Para quem não sabe. Isso aí. Como é que foi assim o seu convívio com o seu avô? Você teve a oportunidade de treinar com ele ou só o conheceu mesmo aquele família? Como foi isso? Então, minha família, eu gosto sempre de frisar isso, que a gente precisa ter uma base familiar muito boa para a gente construir a nossa vida mais à frente, né? Então minha família sempre foi muito unida, eu sempre tive contato com meu avô, né? Não tive a oportunidade de treinar muitas vezes com ele, mas me ensinou algumas coisas de defesa pessoal. Quando eu era bem moleque na faixa amarela ainda, eu fiz uma competição em Bangu, que o meu avô foi, que eu fui campeão, né? Imagina o orgulho. Ficou bem orgulhoso. Eu tive essa oportunidade de pegar um pouco do conhecimento do meu avô. Não 100%, mas consegui ter uma base sólida ali para vir fazer um trabalho que eu consigo fazer hoje. Verdade, você vê que é inevitável. Independente se ele estava ali na academia constantemente com o avô ou não, mas nas horas que eles estavam juntos, o avô sempre passava alguma coisa. Isso aí não tem como não acontecer, né? E quando você pegou a faixa preta, como é que foi isso? Você já começou logo em seguida da aula, ou você ficou ainda um tempo ainda reservado e depois você arrumou um lugar para dar aula, ou deu aula para alguém, academia de alguém? Como foi essa fase? Então, eu peguei a faixa preta em 2015, né? Assim que eu peguei a faixa preta, eu dei aula há 1 ano dentro da Polícia Militar, no Cefed, aqui na Solacap, né? Por um convite de um amigo oficial lá de dentro. E aí eu dei aula de 2015 a 2016 lá dentro da PM, e aí depois eu recebi uma proposta
proposta para dar aula aqui no Valqueire, né? Onde dei aula 1 ano numa outra academia, e aí depois eu abri a minha primeira academia, que foi aqui no Valqueire, na Rua Urucuia, né? E aí veio a pandemia, tive que abaixar as portas, e aí depois de 6 meses surgiu uma outra oportunidade de eu dar aula numa outra academia, até então que apareceu o meu espaço de Bento Ribeiro, que ficaria localizado na Rua Nabuco de Araújo 190, que foi onde eu dei o meu primeiro passo para a minha primeira academia. Pô, que bacana. Esse é o sonho de todo professor de ter seu CT, né? É verdade. E você, nesse exato momento, esses 2 CTs, como foi para você chegar até conquistá-lo? Porque, galera, não é assim, eu quero ter um CT, teve uma história para chegar nisso aí. Então, Marcial, isso é uma história muito maneira que eu gosto de contar, porque às vezes as pessoas acham que a gente... foi tudo muito fácil, né? E não foi. Como você falou antes, todo professor, ele quer ter uma academia, né? Então, às vezes, tu olha a academia do outro professor e fala, caraca, um dia eu quero ter uma academia dessa, um dia eu quero ter um espaço grande. Esse sempre foi um sonho meu, né? Eu sei que viver hoje do esporte é muito difícil, viver do jiu-jitsu é difícil, mas se você tiver força de vontade, acreditar, né? Ter a fé ali que as coisas vão dar certo, é só você enfrentar esse obstáculo e vamos embora. Foi o que aconteceu comigo. Meu primeiro espaço foi na Academia de Bento Ribeiro, onde eu falei o endereço, onde eu tinha simplesmente uma moto que custava R$7.000 e um cartão de crédito. E aí pintou o espaço, eu falei, meu amigo, eu vou entrar de braços abertos. Eu sou um cara que do tipo, quando eu cismo com uma parada, meu irmão, eu vou e acabou, ninguém me segura, né? E aí foi onde eu comecei a fazer obra, eu e um amigo que é o Davi, que é marido de aluguel, ele me ajudou nessa etapa porque eu não tinha dinheiro, ele falou, vamos embora, tô contigo, né? E aí foi começando a construir, ficamos 2 meses fazendo obra, eu e ele, eu ajudante de pedreiro, nunca fui ajudante de pedreiro, tomava esporro pra caramba dele, faz isso direito, rapaz, vambora, dá pra misturar areia com areola, uma loucura do caramba, mas no final consegui vencer, foi bem difícil a batalha, como eu tinha dito pra você, eu não conseguia viver do jiu-jitsu, eu estava iniciando, então eu tenho um táxi, aí eu corria pro táxi, daqui a pouco eu voltava para dar aula na academia, eu sabia que eu precisava focar no meu espaço, mas, meu irmão, eu tinha que levar dinheiro para casa, então era uma correria danada, vai para lá, vem para cá, enfim, aí depois apareceu a Academia do Valqueire, aqui, né, aqui de frente para a Praça Saiki, que eu já estou aqui há 2 anos e meio também, e hoje eu tenho o privilégio de viver realmente do jiu-jitsu, coisa que é difícil para vários professores, né? Também não foi difícil para mim nessa caminhada, né? Mas graças a Deus eu vim batalhando, foi sofrido. Aqui, ó, nesse local que vocês estão vendo aqui, galera, aqui tinha uma parede aqui no meio, ó, onde nós descemos 35 sacos de entulho, né? Botava na minha Kombi, eu tenho uma Kombi, descia eu e o amigo, rapaz, jogava na Kombi, sofrimento danado, irmão. Então não é fácil chegar, né? Onde eu cheguei, é onde eu tenho muita coisa ainda para galgar pela frente, mas foi dolorido, mas é maneiro também ver hoje assim, caraca, olha onde eu tô, olha como eu tô caminhando, né? É isso. Pode desistir dos nossos sonhos, tem que estar focado e no final vai dar tudo certo. Deus é com a gente. Perguntar para você também, Renan, sobre como é que é hoje em dia. As coisas mudaram muito, né? Um tempo bem lá atrás, todo mundo era carrancudo, era só casca grossa, era vir aqui, ninguém estava preocupado se o aluno ia sair, se não ia, qualidade de vida. Mas agora a coisa mudou, são outro momento na vida das pessoas, e aí ele está trabalhando com pessoas autistas, ele tem alguns até símbolos aqui na academia dele, e eu queria perguntar para ele, cara, meu irmão, como é que você chegou nesse ponto aí, essa visão de dar aula para essas pessoas, né, que é tão carente, né, de ter... Então, hoje em dia, eu costumo falar, é muito difícil às vezes o professor querer abraçar essa missão, né, de trabalhar com pessoas autistas, né? Primeiro a gente precisa ter um coração bom para querer abraçar essa missão. Não é fácil, a gente tem vários níveis de autismo, né? E a gente precisa
ter esse controle, precisa fazer cursos, aprender, né? A gente tem outros amigos que fazem esse trabalho, que me dão um suporte legal, né? Então, para mim como professor é muito gratificante poder ajudar, né? Poder ajudar a criança, poder ajudar a família, porque quem tem filho autista sabe o quanto é difícil, né? Então é uma missão que você tem, que você precisa ser forte, a família precisa ser forte. E aí eu, como professor, junto com outro professor que a gente tem aqui, que é meu padrinho, o professor Wallace, a gente vem fazendo esse trabalho junto, justamente para ajudar mesmo, né? A gente está aí para ajudar mesmo. Que bacana, né? Você vê, além de ele carregar, assim como outros professores, pô, o orgulho, o privilégio de ver as crianças crescerem e ter eles na imagem delas para a vida toda, e ainda tem essas pessoas nessas condições, né? Que hoje em dia são muitas, são poucas, mas que graças a Deus tem mais aqui esse canal, né? Para a qualidade de vida delas melhorar e elas terem uma vida normal, né? Uma vida feliz, né? A gente estamos caminhando aqui já para o final, né? E eu queria saber sobre o seu filho, você tem um filho, né? E se você já passou pela tua cabeça, se você pensa nisso ou se é diferente, sobre o legado, se você quer que ele siga os teus passos, ou você vai deixar ele caminhar sozinho, ele tomar as decisões dele. Então, Marcelo, meu filho começou com 4 anos de idade a fazer jiu-jitsu, né? E aí eu vim acompanhando ele até os 7 anos, né? Meu filho já faixa cinza, e aí depois ele resolveu parar. Eu estava pressionando muito, e aí estava vendo que ele não estava querendo, então eu cheguei para minha esposa e falei, vou deixar ele à vontade para agora ele decidir, mas ele precisa fazer um esporte. Se ele não fizer jiu-jitsu, ele vai fazer outra coisa, né? Na minha idade, na verdade, na idade dele, eu também não tinha esse feeling de falar assim, caraca, eu vou fazer jiu-jitsu porque meu avô foi brabo, foi o pioneiro do jiu-jitsu no subúrbio. Eu não tinha, eu vim ter essa noção mais velho, né? Então, eu deixei ele à vontade, lógico que eu quero que ele siga. Às vezes a gente tá na rua, a galera me conhece, pô, Renan, beleza, jiu-jitsu, e aí teu filho? Aí Pedro. Aí ele, eu falei, tá vendo, meu? Tem que fazer jiu-jitsu. Aí Pedro, mais um. E ele fica rindo assim pra mim, mas vai ser no tempo dele. Sim, claro. Né? Se tiver que seguir o legado, ele vai seguir. Se tiver que me acompanhar, ele vai me acompanhar. Eu creio que isso vai acontecer, mas vai ser no tempo dele aí. Deus sabe todas as coisas. A gente tem que deixar o tempo. O tempo é a solução para todas as situações, né? Isso aí. Pô, eu queria aqui agradecer o Renan, tirar um tempinho aqui da aula dele aqui para poder, né, ter esse bate-papo comigo, contar um pouquinho da caminhada dele no jiu-jitsu. Queria dizer para ele que é uma honra estar falando com um legítimo fada, com respeito a todos os mestres que são fada, mas eu digo pelo fato de ele ser realmente sangue mesmo, de ser uma continuação do Oswaldo Fada. Então eu estou muito feliz de estar aqui tendo essa oportunidade de estar falando com ele, contando um pouquinho da história dele, da carreira dele. E desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. Que abram milhares e milhares de fadas de Renan Gracie. Valeu, irmão. Obrigado. Tá? Valeu. Valeu. Um abraço, Marcelão. Obrigado pelo convite, irmão. Tá? Valeu. Valeu.